Chegamos ao nosso último painel do dia, do nosso evento. Tenho o prazer aqui de chamar um convidado muito importante para nós, é um grande parceiro nosso aqui do escritório do Martinelli, que vai trazer um pouco sobre os desafios práticos e jurídicos de uma outra questão que é muito relevante e muito atual, assim como o nosso tema do último painel, que são os criptoativos, a tokenização de ativos no geral. Então, vou chamar aqui hoje para falar um pouquinho sobre isso, sobre os aspectos jurídicos, sobre os aspectos práticos, os desafios, os riscos e as vantagens dessa modalidade, junto comigo o Felipe, que estava aqui com vocês agora, Felipe Duarte, nosso coordenador do Núcleo de Direito Digital do Martinelli de Santa Catarina, e conosco o nosso convidado José Rodrigo Carvalho, que é advogado, pós-graduado em Direito Societário pela FGV. Ele é especialista em Direito do Agronegócio e também especialista em Privacidade e Proteção de Dados, e atua como gerente jurídico e DPO do Grupo Cibra. Bom, bem-vindo, José Rodrigo, a gente agradece muito a sua presença. Bem-vindo de volta também, Felipe. Passo a palavra para você, para que a gente consiga iniciar o nosso último painel do dia. Lembrando, perguntas pelo chat, caso a gente consiga, vamos respondendo ao longo da exposição, senão a gente passa para os convidados ao final. Obrigada, pessoal. Obrigado, Maísa. Eu reforço aqui o nosso pedido de desculpa, porque o nosso colega Walter, infelizmente, não pôde conectar, teve um problema de logística, mas eu vou tentar aqui fazer as vezes dele, não vou substituir a competência que ele falaria sobre o assunto, mas aquela história, né, quem sabe, tenta fazer ao vivo, então vou tentar trazer aqui algumas questões, né, e o nosso painel nós vamos discutir aqui um pouquinho, né, sobre questões atuais de criptoativos e vou deixar a explanação mais relevante que o caso que o Zé Ricardo vai trazer para a gente, que ele é extremamente rico, né, mas até para trazer algumas questões aqui conceituais e que vão contribuir um pouquinho com a conversa, né? Primeiro que a repercussão econômica, quando a gente fala desse mercado, né, de criptoativos, né? Só no Brasil ele tem movimentado ali bilhões de reais, a quantidade, né, envolvendo ali as transações de criptomoedas em especial no último ano, ela supera economias de vários países, e naturalmente por terem cifras tão altas envolvidas, né, nós também temos ali um aumento significativo, né, de tentativas de fraude. Só no Brasil, no ano passado, e quem acompanha a mídia do assunto viu, né, que investidores perderam mais de 6 bilhões em fraudes envolvendo roubo de criptomoedas. E aqui já vale um parêntese importante, porque esse número, essa perda, ela não diz respeito necessariamente a uma fragilidade, né, da tecnologia. Ao contrário, né, diz mais respeito do ser humano que em algum momento incorreu em algum erro, foi vítima de algum ataque, perdeu a carteira dele, né? E por sua vez perdeu aquele investimento. Então a gente tem esse mercado muito rico, né, uma movimentação financeira muito significativa, mas ainda muita gente tem uma dificuldade em entender, né, o que é, né, a criptoativo, criptomoeda, ou melhor dizendo, associa a matéria exclusivamente a criptomoedas, e deixa de ter um olhar mais abrangente para o que a tecnologia oferece, que é os criptoativos. E o que seria isso, né? E a gente vê muitos conceitos circulando. Eu vou tentar fazer de uma forma bem didática, até peço desculpas, fugindo um pouquinho de algumas questões mais técnicas, mas para tentar utilizar exemplos para facilitar, né, a compreensão. Quando a gente fala de um criptoativo ou criptomoeda, a gente está trazendo ali, na verdade, uma espécie de algo, né, que vai representar algo tangível, intangível, algo que possui um valor. Estou falando, no final do dia, de um token. Então, tokenizar algo, né, é essa representação digital de algo, né, que está ali, é tangível ou intangível, que de alguma forma tenha valor. Então, por isso que a gente faz, né, quando a gente fala da criptoativo, da criptomoeda, é essa fração, esse item ali que vai representar algo de valor ligado a ele. E essa ligação, né, é onde está boa parte da riqueza,
né, inovação, ela se dá, né, para a utilização ali de tecnologia em blockchain, né, e o que seria um pouquinho, né, explicar essa tecnologia, né, nada mais é que uma forma, né, onde uma cadeia de informações, né, onde que você tem ali uma amarra, um repositório de informações construídas em blocos. Cada bloco ele tem um código único, né, de segurança, que é um código que chama de hash, né? Da medida que eles vão sendo feitas operações, uma transferência, uma fração, etc., você vai registrando todas essas operações dentro dessa cadeia, né, que é chamada de blockchain. E por que ela é segura? Né? Porque não tem como atacar e etc. Aí eu faço um exemplo aqui, né, uma analogia simplista, né? Hoje, pegar o exemplo de um cartório. O cartório, por mais que ele tenha um backup, etc., vocês concordam que ele tem toda a informação concentrada em um único local? Né? Qual que é a beleza ali do blockchain? É que essa mesma informação ela vai estar não concentrada, mas vai estar descentralizada em vários blocos, em vários ambientes ali, né, computadores que vão, né, por meio de cálculos matemáticos, garantir que aquele token existe, que aquele token foi vendido, doado para a Maísa e etc. Não tem como chegar e fraudar? Olha, você pode até tentar e conseguir destruir ou fraudar um desses blocos. Só que são tantos que vão amarrando, e tem até um estudo que mostra que são cálculos matemáticos, não é simples, né? Que para você conseguir destruir toda uma cadeia de blockchain, você precisaria de energia computacional, energia elétrica, né, computacional também, para dar uma volta no Sol e voltar. Né? Então, hoje não tem nem computador capaz de destruir isso, né? E é por isso que você tem ali essa particularidade que traz tanta segurança e confiabilidade ali quando a gente vai falar da tokenização ou de criptoativos de um modo geral. Né? Então, feita essa pequena introdução sobre o que é, a gente tem alguns tipos, né, também a serem entendidos ali enquanto relevantes. Eu tenho a utility token, né, que vai ser algo onde você vai conceder um valor a um determinado bem ou serviço, né, sem estar atrelado ali a uma espécie, alguma especulação, né? Então, aquele token te dá direito a alguma questão mais específica, né? E o security token, que aí sim você vai estar atrelado a um valor mobiliário. Eu vou explicar um pouquinho aqui isso para porque isso é relevante e, de certa forma, isso também entra numa questão de uma barreira legal, né? Por quê? Hoje a gente tem visto, então, a gente vê muitas empresas, né, utilizando, criando isso, né, e o que isso nós vamos ver que é um excelente exemplo. E qual que é um ponto interessante, né? Porque da vantagem além da segurança é porque à medida que você consegue descentralizar uma operação, você passa a depender, não, deixar de depender dos agentes que são intermediadores. Então, olhar para o sistema financeiro. Né? Quando você tem uma tokenização, uma criptomoeda, né, você não precisa estar vinculado a uma instituição financeira. Então, se você pensar numa situação de uma captação de financiamento, por exemplo, onde que você quer construir um imóvel, por exemplo, você não tem dinheiro para bancar tudo. Quando você olha, né, sob a ótica ali de uma criptomoeda, você tem um entendimento inicial que se várias pessoas comprarem um pedacinho, um token ou vários, vai conseguir capitalizar sem precisar, por exemplo, passar por uma instituição financeira. Esse é um caminho bonito de se ver. Só que, na realidade, a gente já tem um vácuo legislativo que gera inúmeras dúvidas sobre, né, a viabilidade de se fazer isso sem ferir legislações. E aí, por isso que eu trouxe a questão da definição de security token, porque ele está atrelado a um valor mobiliário e alguns cuidados que essas empresas precisam tomar, e é preciso ter atenção, se aquele token que você está comprando, ele, por mais que belo que ele seja no conceito, né, e na facilidade que ele dá para as partes transacionarem, se ele não seria algo que está, né, submetido ali a uma regulamentação, por exemplo, da CVM, e a gente vê alguns casos aí onde a CVM tem barrado algumas operações. Mas, né, isso é algo que a se observar. Né? A gente tem, então, um campo regulatório ainda incerto, né? Mas que a gente não pode deixar de tentar inovar, porque é o caminho que a ferramenta nos proporciona, é inovar. Novas formas, né, de você monetizar, de você dividir bens e por aí vai. Então, feita essa primeira introdução, a gente também tem que lembrar, né, que
pela relevância que o assunto tem, né, nós temos hoje um projeto de lei que busca disciplinar, regulamentar o assunto, ou pelo menos parte do assunto, né? O projeto de lei 4.401, haviam outros projetos, eles foram trazidos para dentro desse, e esse projeto, o que ele busca, né, trazer ele enquanto regulamentação? Primeiro ponto, né, ele mira nas plataformas que prestam serviço de negociação desses ativos. Então, para quem está habituado com o tema, são as exchanges, né? As exchanges, elas fazem a venda, a comercialização ali desses ativos, né? Onde você conecta nela e você vende, compra alguma criptomoeda, né? Então, ela vai buscar regulamentar o funcionamento dessas plataformas. Só que, naturalmente, né, ele já está mexendo em algo que movimenta muito dinheiro, né, e a regulamentação, né, esse projeto de lei, ele teve várias idas e voltas, e eu vou destacar algumas aqui, né, que são significativas. O primeiro ponto, até antes de entrar nessas discussões, né, é a questão da conceituação, né? O projeto ele trouxe uma visão de que quem realiza essa troca de ativos, né, independente se ele tem uma moeda virtual ou se ele está fazendo alguma outra forma, né, não só criptomoedas, né, está fazendo essa comercialização, né, que é o mercado secundário, quero vender para alguém, etc., né, eu vou ter submetido ali a essa legislação. Até um pouquinho do que a gente falava no painel anterior, a gente tem tido os legisladores, na verdade, né, sempre que consultam a sociedade civil, especialmente os juristas, têm tido um cuidado de criar leis que não vão taxar muito cravado ali quais são as obrigações, mas estabelecer questões mais principiológicas, né? É uma forma ali de você falar, olha, o caminho é esse, eu espero que você faça certo. Se você não fizer certo, né, e algo der errado, você vai ter que mostrar o que você fez, quais são os cuidados e eu vou avaliar. Se aquilo foi suficiente, provavelmente você vai ter uma sanção mais branda. Se não foi, a sanção vai ser mais severa. Mas por que eu estou trazendo isso, né? Porque nesse projeto você já tem algumas previsões incertas, mas que são importantes. A primeira né, que vai ter a definição de uma autoridade que vai ser a responsável por regulamentar esse mercado e tudo indica que venha a ser o Banco Central e não a Comissão de Valores Mobiliários, tá? A segunda definição importante ali é que para que você tenha, né, exerça a atividade de exchange no Brasil, você precisa ter né, ser devidamente autorizada, então você vai ter que passar por um processo de autorização, e aqui isso tem uma discussão praticamente definida, mas ainda sempre no Congresso a gente não pode esperar uma reviravolta a qualquer momento, né, que é ter ou não ter sede no Brasil, né? E esse é um ponto importante, porque muitas dessas empresas são internacionais. Então, pense numa situação que você precisa litigar. Conexão com o Felipe. Só um minutinho. Felipe voltou?
Só mais um momentinho, pessoal. Voltei. O bom é que eu sempre volto, eu vejo a tela que eu volto, eu estou fazendo cada cara que me dá um desespero. Mas, assim, né? Vira, não era para ser meme e vira, né? Mas brincadeiras à parte aí, pessoal, vou ficar mais atento no chat, porque às vezes eu fico falando e travei a horas, né? O último ponto desse projeto, que ele é significativo, né, é o seguinte: essas empresas que vão fazer, vamos chamar, a circulação, a comercialização, elas concordam comigo que elas vão fazer uma espécie de gestão de contas, né? Porque vão ter valor dentro da carteira macro dela. Estou simplificando ao máximo aqui para compreender. Fazer uma analogia é como se fosse uma instituição financeira. Ela tem todos os investimentos ali dentro, né? Só que ela não tem a mesma regulamentação, robustez que uma instituição financeira, e exatamente o que o projeto é para fazer esse distanciamento. E a discussão que hoje é a maior de todas, né, é se haverá ou não, né, a segregação de contas. O que quer dizer isso, Felipe? Né? Se o meu dinheiro está lá, custodiado por aquela exchange, né, a discussão que tem é se essas empresas, entidades, precisam separar das demonstrações financeiras dela, se o que é dinheiro dela, o que é dinheiro do investidor, né? E qual que é o ponto? O projeto hoje que passou, ele está falando que não precisa ter essa segregação. Qual que é o ponto positivo disso? A empresa consegue ter maior liquidez, de certa forma, ou quer queira, quer não, pode ter ali um volume financeiro em mãos para fazer alavancagens de uma forma mais fácil, porque, em tese, pelo menos o que aparece no mercado, todo o dinheiro é dela, né? E ela faz a gestão. Então, você ganha essa velocidade. Qual que é um ponto negativo? E essa é a grande discussão, e não tem uma resposta só. Que numa eventual falência, numa eventual situação de baixa liquidez dessas empresas, aquele dinheiro que seria da população não vai ser separado, ou seja, ele passa a ser um bem da própria exchange, e numa eventual recuperação judicial ou falência, ele entraria ali enquanto um credor comum, né? Então, assim, as instituições financeiras têm questões parecidas, mas por isso que a gente tem toda uma rigidez enquanto a liquidez para se proteger isso, né? Então, assim, essa é a discussão hoje principal, né? Você vai ter ali essa mudança, essa segregação, né? Então, de um lado, você tem dar mais capital para as exchanges, do outro lado, você tem dar mais liquidez e proteção ao dinheiro investido pelo consumidor, né? Então, bom, esse é um ponto que está dentro desse projeto, mas eu quis só fazer essa introdução ali sobre o que é o tema, o que tem de projeto de lei correndo, mas já passo a palavra aqui, né, para os convidados, para que ele faça aí as exposições. Eu acho que vai trazer uma informação muito mais rica para vocês aqui. Enfim, eu agradeço aí o tempo. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, Maísa. Boa tarde a todos. Primeiro, agradecer o convite do Martinelli a poder participar desse evento, um evento muito bom, muito bacana, de altíssimo nível. E dizer que o Martinelli é um grande parceiro da Cibra e nos ajuda com a missão de viabilizar negócios no Brasil com a máxima segurança possível. Então, esse é o norte que nós temos. Vou me apresentar muito rapidamente, em função do tempo. Sou José Rodrigo Carvalho, eu sou advogado, já tenho algumas especializações em societário, privacidade, mas eu digo que, na verdade, é a grande especialização em resolver problemas operacionais, resolver problemas legais, resolver problemas corporativos e usando o jurídico como ferramenta para isso. Então, trago aqui hoje um case para discutirmos, que é o case da CibraCoin, que é a tokenização de fertilizantes, do qual eu tive a grande oportunidade de poder participar desse projeto de criação da CibraCoin, que é um stablecoin, um utility token. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. E, Felipe, super interessante a sua introdução e traz alguns pontos muito polêmicos que poderíamos passar a tarde inteira aqui discutindo. Mas eu quero trazer para essa abordagem uma abordagem muito prática e sair um pouco da subjetividade das discussões sobre
blockchain, sobre o uso da blockchain, sobre os ganhos que a blockchain pode trazer, sistema financeiro, no rastreamento, enfim, são muitas utilidades da blockchain, mas há discussões na maioria dos fóruns, principalmente os fóruns jurídicos que se propõem a discutir o tema, são bastante etéreos, são bastante subjetivos, e eu sinto falta de casos práticos. Então, por isso, trouxe aqui o caso prático da Cibracoin para apresentar para vocês, apresentar um pouco também do que é a Cibra. A Cibra é a quinta maior empresa de fertilizantes do Brasil. A Cibra, ela em 8 anos de atuação no Brasil, cresceu 10 vezes em capacidade de entrega e disponibilização de produtos. Então, em 2013, as entregas foram de 200 mil toneladas e em 2021 de 2 milhões de toneladas. Por que eu enfatizo na capacidade de entrega e disponibilização de fertilizantes pela Cibra? Porque isso é o que dá a garantia da liquidez de que o token Cibracoin ele está referendado em fertilizante e que a Cibra tem capacidade de liquidez para entregar esse fertilizante ao possuidor do token. Então, falar um pouco do mercado de fertilizantes também. O mercado de fertilizantes ele é bastante concentrado no Brasil, 80% do mercado se concentra em 4 empresas e nos últimos anos a gente teve um movimento grande de M&As, os grandes players comprando empresas menores. Então, a gente tem um mercado super condensado e a força de vendas desse mercado sempre foi muito presencial. O agronegócio, por mais que ele seja profissional no Brasil, ele passa por um momento agora de inovação, com um incremento de tecnologia e o uso de novas tecnologias para ajudar principalmente na gestão. Mas o tratamento e as negociações eram feitas até muito pouco tempo atrás pessoalmente. Então, a presença dos vendedores no campo é super importante, o tratamento com o cliente era até muito pouco tempo atrás 100% presencial. Então, por isso essa importância da força de vendas da Cibra. Em 2013 nós tínhamos 2 pessoas no comercial, hoje temos muito mais de 50. Então, com 11 plantas, hoje 11 plantas rodando e 2 plantas em construção. Nós temos investimento de R$1,5 bilhão para a construção de algumas plantas no Brasil, e 2 estão sendo construídas, uma no Mato Grosso, uma no Maranhão. E eu faço essa introdução sobre a Cibra para explicar para vocês o que a gente propõe a fazer com a utilização da blockchain e com a tokenização do fertilizante. Então a gente quer mudar um pouco essa lógica do mercado, a gente quer mudar um pouco essa lógica da venda presencial, a gente quer mudar um pouco a lógica de como se funciona o mercado de fertilizantes. A Cibra é uma empresa inovadora, tem um dos seus principais pilares hoje a inovação, então ela tenta se diferenciar no mercado de commodities. Em 2020, nós lançamos o primeiro e-commerce de fertilizantes do Brasil, a Cibra Store. Então, já pensando em mudar este conceito da venda de fertilizantes campo para que o produtor rural tenha mais facilidade, consiga comprar fertilizantes 24 horas por dia, 7 dias por semana. Também pensando na digitalização, o mundo hoje ele é digital. Nós lançamos a Cibele, que é uma atendente virtual, onde você, como cliente da Cibra, consegue falar com a Cibele e resolver todos os seus problemas, tirar dúvidas sobre faturamento, pedidos, prazos, etc. Em 2021, nós migramos para o home office definitivo para todo o time do corporativo, então nós fechamos a sede física da companhia, o escritório deixou de existir, todas as pessoas do corporativo hoje trabalham em casa. Isso nos possibilitou uma maior capilaridade para que tenhamos pessoas de todo o Brasil trabalhando não só no campo, na força de vendas, mas também no corporativo. Isso faz com que a gente tenha uma diversidade maior de culturas e de pessoas dentro da companhia. E, para fechar aqui a trilha de inovação, a gente teve em 2022 o lançamento da Cibracoin, que é o primeiro token referenciado ao valor do fertilizante no Brasil. Então, o Cibracoin ele ajuda no mercado de fertilizantes, ele foi pensado principalmente para atender o público do fertilizante, aos produtores rurais que precisam se... Pode passar por gentileza. Eles precisam se precaver contra oscilações de mercado, tanto do dólar como do valor das commodities. Então, o fertilizante ele é comumente negociado em toneladas. Então, para o projeto Cibracoin, nós fracionamos
o modo comum de se comercializar o fertilizante, e o Cibracoin ele representa 1 kg de fertilizante. Então, quando você compra um token de Cibracoin, você está adquirindo 1 kg de fertilizante, e nós tokenizamos 3 dos principais elementos primários dos fertilizantes, o NPK. Então, você pode comprar um token de ureia, você pode comprar um token de fósforo, de MAP, ou você pode comprar um token de potássio, de cloreto de potássio. Esses 3 elementos são os elementos principais da cadeia do fertilizante, e eles têm um valor que é único, global, é uma commodity. Então, o produto que é comercializado no Brasil é o mesmo produto que é comercializado em outros países, na China, na Europa. As fontes de produção desses produtos são as mesmas, os produtores são globais. Então, o valor do fertilizante ele é um valor global, ele é um valor que tem, lógico, as suas diferenciações em função da logística envolvida na entrega do fertilizante, se entrega na Itália ou se entrega no Brasil, mas o preço da matéria-prima é um preço fixo global. Então, por isso a gente resolveu tokenizar esses 3, neste momento, principalmente esses 3 elementos do fertilizante, por gentileza. Então, quais são os benefícios da Cibracoin? Então, eu não estou entrando muito nos detalhes técnicos e de tecnologia ou jurídicos nesse momento do projeto de ideação da Cibracoin. Eu vou falar um pouco mais à frente sobre os pontos legais, mas o que eu quero trazer mesmo é que o processo não foi um processo de pensar a tecnologia de blockchain e pensar como é que a gente vai fazer ou criar uma criptomoeda. Não foi necessariamente assim, foi muito mais natural. Então, foi olhando as dores dos nossos clientes, olhando as necessidades dos nossos clientes e buscando ferramentas disponíveis no mercado para buscar trazer as melhores soluções para essas dores. Então, uma dessas tecnologias identificadas como de possível solução de problemas que hoje temos neste mercado foi a blockchain. Então, foi muito natural o processo. E com a blockchain, o que ela possibilita para os nossos clientes e o que ela possibilita para o mercado de fertilizantes? Como a gente tem uma oscilação muito grande do valor das commodities, e a gente tem também esse valor atrelado ao dólar, porque é uma commodity global, a gente tem uma exposição dos produtores globais ao valor, tanto da oscilação da commodity, como da oscilação do valor do câmbio. Então, caso ele opte por comprar o Cibracoin, ele se protege, ele faz um hedge natural contra as oscilações do preço do fertilizante e contra as oscilações do preço das commodities. Por exemplo, a gente está em outubro e ele pode comprar um fertilizante para pagar e para receber em março do ano que vem, quando ele for precisar plantar. Então ele compra hoje, ele trava um preço em Cibracoins e ele vai em março entregar Cibracoins para poder receber fertilizantes. Então, se o Cibracoin hoje vale R$1.000, por exemplo, estou falando um número estimado, pode ser que em março esteja valendo 2.000, esteja valendo 500, então ele se livra, ele se assegura contra esta oscilação dos preços. Então é um hedge natural que a gente faz para os nossos clientes. Uma facilidade na compra do fertilizante, como eu falei, acho que no anterior ainda pode continuar, por gentileza. Uma facilidade na compra dos fertilizantes, então os fertilizantes eram comumente vendidos no campo, onde um vendedor ia até a fazenda do agricultor para poder mostrar ali quais eram os produtos e fazer a venda. Hoje em dia, o produtor consegue fazer isso online, durante todo o dia, através de um clique. Então, também traz essa facilidade. São contratos flexíveis, então todo token tem um smart contract por trás, e aquele contrato eletrônico, aquele token, representa e dá direito à troca por 1 kg de fertilizante. As transações são descomplicadas, como falei, a gente tem a oportunidade de vender fertilizantes 24 horas por dia, 7 dias por semana, e o produtor rural de comprar fertilizantes 24 horas por dia, 7 dias por semana. Isso é um grande incremento. Então, a oportunidade também para o investidor, eu não trago uma abordagem muito aprofundada no investidor, eu trago uma abordagem muito mais prática para o negócio da Cibra, para o negócio da venda de fertilizantes, mas também o token, sem dúvida, pode ser usado como um investimento.
e você não, quem adquira o token não vai estar investindo na Cibra, não vai comprar uma ação da Cibra e não vai estar exposto ao risco Cibra. Quem comprar o token vai estar comprando 1 quilo de fertilizante, vai estar exposto apenas à oscilação do valor dos fertilizantes entre a data que ele compra e a data que ele vai retirar o fertilizante. É claro que isso pode ser usado por investidores, é claro que a gente tem isso no pipeline, mas nesse momento o foco é muito no produtor rural. Então, pode passar por gentileza. Então, falando um pouco aqui, entrando um pouco nos aspectos legais que nos levaram a quais são os cuidados que são necessários aí na hora de se criar um token, de se criar uma criptomoeda. A criptomoeda é um pouco mais complexo, mas eu quero diferenciar aqui as principais classificações. É claro que essa classificação aqui ela não exaure a possibilidade de classificação dos tokens, classificação das criptomoedas, e também não é excludente do outro, mas são as principais classificações. Nós temos as criptomoedas ou tokens de pagamento, que o mais conhecido de todos é o Bitcoin. Muita gente, quando ainda ouve falar de criptomoeda, associa diretamente ao Bitcoin, que é o mais conhecido, não é o mais transacionado hoje em dia, mas é o mais conhecido, foi quem deu origem a toda essa possibilidade de uso dessa tecnologia. E a criptomoeda, o token de pagamento, ele tem uma função similar à de uma moeda fiduciária. Então, você consegue comprar algo com ele, você consegue trocar ele por algum bem, por alguma outra coisa que você queira comprar, até inclusive para comprar outros tokens. Temos também os tokens de serviço, utilidades, os utility tokens, que são tokens que permitem acesso a um tipo de serviço ou a um determinado produto. Então você pode trocar especificamente aquele token pelo produto que ele está relacionado. Aqui que se enquadra a CibraCoin. Então a CibraCoin é um título que te possibilita o acesso a fertilizantes. Então quando você compra um CibraCoin, você tem direito a adquirir, a receber 1 quilo de fertilizante ou a vender esse token lá na frente para alguém que precise comprar 1 quilo de fertilizante. Temos também uma outra categoria, que são os security tokens, estes sim representativos de uma empresa ou um investimento específico, e estes sim devem estar regulados aqui no Brasil pela CVM. O security token ele representa um contrato de investimento coletivo, então ele representa a assunção do risco do investimento, a assunção do risco do negócio a que se está investindo. Por gentileza. Aqui o regramento sobre valores imobiliários. Então a classificação do token, a classificação do utility token, saber quando você está num processo, num projeto de tokenização de algum ativo, e você precisa saber se aquele seu projeto precisa estar regulado pela CVM ou não precisa estar regulado pela CVM, se você tem que pedir permissão ou não. Na lei 6.385, que institui a CVM, há no seu artigo 2º um rol taxativo do que são valores imobiliários. E no seu inciso 9, ele trata ele traz o Howey Test aqui para a lei, e ele fala o seguinte: o que são valores imobiliários além daqueles taxativamente elencados ali, como ações, debêntures, etc. São negócios que são ofertados publicamente. Você tem que, para adquirir, fazer isso através de um contrato de investimento coletivo, que te gere um direito de participação, de participação nos lucros, no resultado daquele investimento, inclusive de prestação de serviços, e os rendimentos, os lucros, os dividendos que você vai ter direito, eles são gerados através do esforço de um terceiro. Então, isto aqui é basicamente o Howey Test, e o Howey Test ele foi criado pela CVM americana lá atrás, quando um grupo ofertou no mercado contratos de venda de imóveis rurais onde seriam plantadas laranjas. Então, haveria a venda deste imóvel e, ato contínuo, o comprador assinava ali um contrato de arrendamento do imóvel que acabou de comprar, e ele teria direito ao lucro
resultante da produção e venda das laranjas. Então, foi entendido ali que aquele contrato era um contrato de investimento coletivo e ali se criou a lógica do Howey Test, que são algumas perguntas que precisam ser feitas e caso alguma dessas perguntas seja negativa, você entende que você não está enquadrado nas hipóteses de transação de valores imobiliários e caso todas as respostas sejam positivas, você sim está enquadrado no caso de transação de valores imobiliários, deveria ter a sua atividade regrada pela CVM. Por gentileza. Então, aqui trago para vocês o exemplo do Howey Test que foi aplicado no projeto da Cibracoin. Então, são algumas perguntas que precisam ser respondidas positiva ou negativamente. Caso haja uma resposta negativa, o seu ativo ali, o seu token, neste caso, não será regrado pela CVM, não será considerado um valor mobiliário, e caso todas as respostas sejam positivas, ele é considerado um valor mobiliário e, por sua vez, regrado pela CVM. Então, aqui no caso, no case Cibracoin, no caso Cibracoin, a gente consegue responder: há investimento? Há dispêndio de dinheiro por quem queira comprar uma Cibracoin? Sim, com certeza. Este investimento ele foi formalizado por um título, por um contrato? Sim, também. Quando você investe no Cibracoin, você recebe o token e dentro do token tem o smart contract que te confere o direito de receber o fertilizante. Então, há sim um contrato por trás do Cibracoin, do token. Esse investimento foi coletivo? Não, esse investimento ele é individual. Alguma forma de remuneração foi oferecida aos investidores? Não. A Cibra não oferece nenhuma expectativa de ganho, de lucro e decorrente da compra do Cibracoin. Então, quando você compra Cibracoin, você compra 1 quilo de fertilizantes e você está exposto ao risco da oscilação do preço do fertilizante. Nada mais do que isso, independente do resultado da Cibra. Os contratos foram ofertados publicamente? Sim, porque operações ofertadas pela internet são entendidas como operações públicas, então eles são vendidos, obviamente, pela internet, na blockchain, e são registrados na blockchain vendidos pela internet, e aí por isso a gente tem a resposta positiva de que são contratos ofertados publicamente. E aqui trago o aviso legal da Cibracoin. Eu sei que o texto é grande, mas eu não trago com o intuito de analisarmos aqui o conteúdo do texto, trago mais para ilustrar a nossa conversa. Esse aviso legal está disponível no site da Cibracoin, a gente tem um site www.cibracoin.com, e aqui nós colocamos expressamente todas estas conclusões que tiramos ao decorrer desta conversa e ao decorrer do projeto. Então, que a Cibracoin não é um valor mobiliário, que a Cibracoin se submeteu ao Howey Test e não foi ali enquadrada como valor mobiliário, então, por sua vez, não tem a CVM como órgão regulamentador, e que a Cibra, a companhia, ela garante a troca do token pelo fertilizante. Então, esses são os principais aspectos legais. O tempo é super curto, a gente teria muito mais oportunidade de aprofundar algumas questões, principalmente com relação à liquidez, principalmente com relação ao lastro, que são pontos que são bastante discutidos hoje, e pega um pouco do gancho aí na fala do Felipe, para dizer que é muito bom que nós tenhamos esse projeto de lei em andamento, é muito bom que nós tenhamos o mínimo de regulamentação sobre este mercado, não para que, como você também bem falou, não para que ele se torne engessado, ou para que as operações tenham que se enquadrar à legislação e não a legislação observar o movimento do mercado e tentar ali estabelecer algumas regras, que acredito eu que seja mais esse princípio que o legislador nesse momento está seguindo. Que é o seguinte: então, como nós temos muitas exchanges e muitos golpes, como você também bem falou, então o regramento sobre essa exchange, que são os custodiantes ali dos valores, dos tokens e dos valores envolvidos, que eles sejam, sim, auditados minimamente, que eles assumam um compromisso ali regular e formal de prestar contas, etc. Acho que isso vai ser muito bom para o mercado e muito bom para empresas sérias que tentam utilizar a tecnologia como um instrumento de viabilizar negócios no Brasil com maior segurança, com maior rapidez, maior agilidade possível.
Então, esses são os pontos que eu trago para vocês sobre o projeto Cibracoin, contar para vocês um pouco rapidamente, né, sobre o projeto, que tive a oportunidade de participar. Mais informações estão disponíveis no site www.cibracoin.com, e eu também fico à disposição, deixo os meus contatos aqui, fico à disposição de vocês, se quiserem entrar em contato via LinkedIn, também tiverem dúvidas, muita gente procura porque fala, nossa, que bom ver um projeto real que usa tecnologia blockchain, que usa tokenização de ativos e que está rodando no Brasil, com cabeças brasileiras por trás e viabilizando. A gente fica bem feliz de ter sido procurado por algumas entidades que não esperávamos que fossem nos procurar. Quero entender como é que foi que fizemos o projeto, como é que é transacionado a Cibracoin, enfim, estamos bem otimistas. Sem dúvida, a Cibra é uma empresa que está sempre à frente do seu tempo, olhando tendências, mais recentemente tendências voltadas à tecnologia, à inovação. Então, a gente não tem nenhuma dúvida que o presente é digital e que o futuro é na blockchain. Então, é isso que nós trazemos como principal mensagem. Muito obrigado. Obrigada, Felipe. Obrigada, José Rodrigo. Acho que a gente novamente ficaria aqui horas falando sobre isso. Obrigada pela exposição aí breve de como foi na prática viver esse processo da Cibracoin. E o Felipe também pela introdução muito esclarecedora. A gente tem uma pergunta aqui que vai um pouquinho mais genérica, mas é uma pergunta bem interessante aqui no chat. Queria ouvir a opinião de vocês um pouquinho sobre isso. Como vocês acham que o judiciário deve se preparar para acompanhar todos esses avanços, né? A gente tem um campo muito mutável, um assunto muito mutável. Vocês estão falando aqui de ter um pouquinho de segurança, não para engessar, mas para viabilizar o negócio. O que vocês acham, aí, na opinião de vocês, que a gente pode esperar do Poder Judiciário, especialmente nesse assunto que é tão novo e que demanda aí um certo conhecimento técnico de quem opera o direito? Respondo eu, responde o Felipe. Pode responder vocês. Posso responder. Eu sou um pouco reticente com o nosso judiciário brasileiro, como alguém que está sentado numa cadeira de head jurídico há 15 anos e sempre encontra algumas dificuldades quando a gente busca o judiciário para resolver problemas. Então, o que nós temos feito como princípio? Buscado formas alternativas de solução de conflitos. Então, acho que o judiciário também caminha a passos lentos, mas também caminha nesse sentido de buscar ali a solução pacífica, né, de conflitos, para que as duas partes saiam felizes e que a gente não tenha 20 anos de um processo que só é custoso e que, no fim das contas, não traz uma solução que seja adequada para as duas partes. Então, pensando em judiciário, penso que primeiro a gente tem que ter, sem dúvida, uma lei, uma regra mais clara sobre este mercado. Ainda no Brasil, ele é um mercado que se autorregula, praticamente. Então, a gente tem regras de o que deve se enquadrar como valor mobiliário, o que não se enquadra está fora, e esse está fora é muito vasto. Então, a gente tem, como em todos os campos, a gente tem gente boa e gente ruim. A gente tem gente boa que está disposta ali a fazer negócios sérios e a usar a tecnologia como um instrumento, uma ferramenta para viabilizar esse negócio, e a gente tem pessoas não muito sérias. Então, acho que e que se utilizam da tecnologia para aplicar golpes como aplicariam se não tivesse a tecnologia, provavelmente. Mas acredito que quando a regra estiver mais clara, o judiciário precisa acompanhar a velocidade a velocidade que o mercado necessita, né? Porque não adianta ter a regra e o cumprimento dela, a gente ter anos esperando uma decisão que diga qual vai ser a melhor solução para aquele caso. Então, penso que o judiciário está a passos lentos evoluindo com a questão da solução pacífica dos conflitos, mas que seria por aí um bom caminho para que nós tenhamos aplicação mais célere do judiciário sobre disputas que envolvem tecnologia, que envolvem a rede blockchain e que é uma incógnita também para a maioria dos países. Nós não estamos sozinhos. Concordo plenamente com o que foi dito. Eu só acrescento, né, acho que também nessa linha, isso vale também para toda a sociedade
civil como um todo, que é participar das discussões, né? A gente tem um mecanismo aí que são as consultas públicas, a participação, né, submetendo considerações que facilitam a compreensão do que está sendo debatido, qual que é a visão de toda a sociedade, e acredito que o judiciário, os membros do judiciário, do judiciário, né, eles podem dar mais atenção para isso, nessa questão que envolve projetos, né, que discutem ali a regulamentação de tecnologia, porque, bem dito, né, José Ricardo, a gente não é o projeto que tem que encaixar, né, a atividade tem que encaixar a legislação, mas a legislação encaixar do que está sendo realizado de inovação para não prejudicar, né? E tem que conhecer um pouquinho do que é a matéria, né, o que é a tecnologia e etc. Eu costumo dizer que conhecer um pouquinho desse tema, dessas inovações tecnológicas, é o mesmo que conhecer um pouco do Excel há 10 anos atrás. Você não conseguia operar, né? E se você não conhece, você vai ficar para trás. Você não precisa virar um desenvolvedor, né? Mas hoje você sabe operar o mínimo de um Excel para trabalhar. E eu acho que essa visão mínima é importante para qualquer profissional de direito, qualquer profissional, porque senão realmente a gente vai perder o elo e vai ficar para trás, não tem jeito. Felipe, eu tenho brincado que conhecimento em privacidade hoje em dia é prerrogativa básica para qualquer advogado. Então, quando abre um processo seletivo, a gente olha isso para contratar alguém para trabalhar com direito tributário. Tem que saber sobre privacidade, tem que entender sobre LGPD. É bem por aí. São coisas que vieram para ficar e que a gente precisa estar com as skills aí atualizadas. Perfeito, pessoal. Muito obrigada pela participação de vocês, pelas exposições. Foi uma honra receber você aqui, Rodrigo também, o Felipe, muito obrigada novamente. O Ricardo voltou, ele começou o nosso evento e ele vai terminar também. Mas antes de passar a palavra para ele, eu queria que vocês se despedissem e agradecer novamente a participação aqui nesse encerramento do nosso último painel. Eu vou agradecer bem breve, porque estou aqui o dia todo, o pessoal deve estar cansado de mim, mas muito obrigado pelo tempo, todo mundo que acompanhou do começo ao fim. Foi muito bom, as discussões muito ricas e espero nos encontrar em breve para mais uma rodada. Muito obrigado, Maísa, obrigado ao Martinelli, obrigado ao Felipe, obrigado a todos, Ricardo. E fico à disposição de vocês para batermos papo sobre tecnologia toda semana, se vocês quiserem. Contem comigo. Muito legal, vamos ver se a tecnologia deixa eu falar, né? Então, voltou a chover forte aqui onde eu estou, mas vamos ser breve. Rodrigo, foi uma grande satisfação revê-lo, né? Eu acho que vejo, né, que a CIBA é realmente um passo à frente, né, nessas medidas. Para mim é uma evolução do rebate, né? E aí você trouxe uma tecnologia para dentro do agro, né? Fantástico aí a apresentação, né? Eu já conheci um pouco aí dos debates que tivemos e ouvi aí a história de vocês. Parabéns, viu? Muito legal mesmo. É um exemplo aí que nós temos, e para todos que estão assistindo, que são empresários, que estão no negócio, está aí um bom exemplo para ser seguido. E aqui agradecer, né, a todos, né, principalmente o pessoal que ficou até agora, né, muito obrigado aqui em nome do Martinelli Advogados, né. Hoje, sem dúvida, o tema é atual e olhando para frente, né. Eu vi a questão do judiciário, né, de fato o judiciário vai precisar se adaptar, porque nós vamos precisar de decisões rápidas, não tem hoje, para um assunto tão importante quanto esse do direito digital. Por isso que as medidas, as decisões aí, como outras frentes que tem para resolver conflitos, vão ganhar muita força daqui para frente. E de fato, hoje a gente, né, para quem percebeu, a gente tentou alinhar aí conceito com prática, né? Eu acho que isso foi o grande diferencial do nosso encontro de hoje. E então entender os conceitos e como que a gente já está vendo aplicar isso na prática. Então acho que foi essa a ideia. Como eu comecei a falar no início da manhã, que eu tinha certeza que vocês adquiriram um grande conhecimento, né, durante o dia, e espero que isso tenha feito. Então, aqui para finalizar, encerrar nosso encontro, quero aqui agradecer, então, mais uma vez a todos que organizaram esse evento, a todos que participaram, os painelistas, né, os mediadores, todos que estavam aqui conosco. Então, muito obrigado e desejo a todos, então, muita saúde, e vamos em frente para um próximo encontro como esse. Um abraço.